Então vamos então começar. Eu vou passar a palavra ao Padre Antídio, que é o diretor pedagógico do Colégio Salesiano, colégio particular daqui de Vitória, daqui de Campos. Então a gente passa a palavra para o Padre Antídio. O senhor fique à vontade, se o senhor quiser falar sentado, se o senhor quiser falar em pé, para se fazer mais, para que todos vejam. Fica seu... Posso à vontade? Sim, à vontade. Foram pontos bastante interessantes, né? A professora Josete focalizou, né? Eu destacaria na fala dela essa questão de quando a gente chega numa escola cheia de conteúdos novos, de ideias novas e tudo mais, a gente não se deixar influenciar pelo contexto. Muitas vezes o clima de desânimo que existe ali dentro, né? E às vezes a gente é minoria, quando sendo a minoria, às vezes esse contexto tem uma força muito forte sobre a gente. Isso eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter. Agora, eu acho também que a gente, conforme já foi colocado aqui, que a gente não chega propondo mudança de imediato. A gente chega, primeiramente, para observar, né? A escola que a professora Josete apresentou é diferente da escola que o Padre Antídio apresentou, né? O Padre Antídio apresentou para a gente uma escola bem organizada, bem estruturada, e a Josete já teve uma experiência um pouco diferente, de trabalhar numa escola em que não havia nenhum investimento, não havia nada. Então vocês estão vendo que vocês ainda talvez não saibam exatamente o que é que lhes espera, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que vocês estão concluindo o curso e vocês têm uma bagagem que vai lhes facilitar a enfrentar isso, né? E outra coisa que ela focalizou, que eu acho muito importante, é conhecer o objetivo do que estou ensinando. Eu acho que um dos grandes problemas da educação hoje é porque os alunos não sabem por que eu estou estudando determinado conteúdo. E o professor também não sabe, muitas vezes, por que eu estou ensinando determinado conteúdo. Muitas vezes ele está apenas transmitindo aquilo que uma secretaria de educação exige, ou orienta que ele faça, mas ele não se aposta de verdade naquilo que ele está ensinando, porque ele mesmo às vezes desconhece o porquê daquilo que ele ensina. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Conhecer as leis também, a gente foi focalizado, e qual o papel de professor eu quero desempenhar. Saber? É uma coisa que eu acho que vocês têm de refletir, né? Qual é a minha contribuição? Que tipo de professor eu quero ser? Né? Qual é a minha filosofia de educação? Eu acho que são essas reflexões assim, que são importantes que a gente faça, né? Não só quando a gente chega, mas permanentemente, né? Porque é um processo de reflexão contínua. Bom, gente, para não me prolongar mais, eu passo a palavra ao professor Décio. O Décio é orientador educacional, ele é um empresário também. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Boa noite. Agradecer o convite da professora Vera Debs. Saudar os colegas Josete, Padre Antídio, Marluce, Ângela e Miriam. Saudar os colegas da pós-graduação em Comunicação e Linguagem, que estão aí cooperando com a professora Vera, possíveis professores, e vocês. Vocês que não só motivaram a professora Vera a promover esse encontro, mas vocês que são a razão de nós estarmos aqui nesta noite. E quero dizer que é com muita alegria que estamos. É desafiador, em tão pouco tempo, falar de expectativas. E mais,
expectativas que estão relacionadas ao universo pessoal e ao universo profissional. Talvez o maior dilema de cada um de nós aqui presente, e me coloco, e por certo os colegas também vão se perceber, nem sempre chegamos à educação por vontade ou por caminhos próprios. Quando nos bancos do curso de pedagogia, eu percebia isso muito forte nos meus colegas. E aí, digo que percebia isso muito forte nos meus colegas, porque não era a minha primeira graduação. E aí, eu até desculpe, a ânsia de dialogar com vocês me fez não me apresentar enquanto profissional. E talvez não precisaria fazer. Mas essa apresentação faz com que a gente mostre, assim como o Padre Antílio, a Marlúcia, a Georgette, essa apresentação, ela nos mostra, porque ela revela a nossa identidade profissional. Eu quero dizer a vocês que eu sou administrador, minha primeira formação foi em administração, e interessante que ainda graduando de administração, tive a oportunidade de trabalhar com educação corporativa, pensando as primeiras universidades corporativas na consultoria Gomes de Matos, que é uma consultoria conceituada na área de gestão de pessoas. Depois fui levado à docência na pós. Ao mesmo tempo, abracei a formação continuada nas organizações. Veio a necessidade de um mestrado para que eu pudesse atender às demandas das instituições de ensino superior que eu trabalhava. E comecei a perceber que não bastaria, naquele momento, fazer um mestrado em educação sem antes, e aí isso ficou muito claro quando eu pude observar a ementa do curso, as diretrizes do curso, e aí mergulhei na necessidade de escolha de uma segunda graduação, que foi o curso de pedagogia. Muitos colegas, e aí eu já era funcionário de carreira do Tribunal de Justiça, disseram: Décio, loucura, você está na contramão. Mas eu estava bem certo, porque na verdade tudo isso é base. A formação é algo, como a professora colocou muito bem colocado, é apaixonante. E isso, e aí, estar ao lado do Padre Antílio é muito forte. Porque eu fui mordido, não pela, ou melhor, picado pela, não pela mosca azul, mas pela, vamos dizer, a mosca rosa da educação. Ainda como aluno no Salesiano, lá. Interessante que é algo assim muito forte. Quase que fui sacerdote salesiano. Mas, quer dizer, a vocação salesiana estava na necessidade de abraçar a educação. E eu posso dizer a vocês que na educação eu experimentei de tudo um pouco. O ensino superior foi minha
Primeira, experiência. Depois, nos movimentos sociais. Depois, como voluntário, inserido no movimento da pastoral carcerária, trabalhando com educação dentro dos presídios, foram 8 anos, e mais uma vez Dom Bosco aí. E observe, no próprio Tribunal de Justiça, se vocês forem observar no meu currículo, hoje eu tenho 2 principais funções dentro do TJ, que é agente de capacitação da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e professor da Escola Superior de Administração Judiciária. E mais. Desenvolvo, no meio empresarial, várias atividades ligadas à educação. Mas, quando terminei lá em 2010, minha segunda graduação, eu falei, não tem condição. Não serei um profissional sem antes conhecer o chão de uma escola. Como a gente fala, né, professor Rogério? Conhecer o chão da escola. Aí fiz um concurso para orientador educacional. E escolhi, eu falei, não vou ser em campo, não vou fazer concurso para campus. Isso foi uma outra loucura. Se eu fazer a graduação em pedagogia, o pessoal já achava que eu estava ficando maluco. Quando eu falei, vou fazer concurso para atuar na educação básica, aí que o pessoal só não me internou porque não deixaram. Pois muito bem, fiz o concurso, fui trabalhar como orientador educacional. E aquela coisa desafiadora. Bom, tomei posse, fui mandado para uma escola de centro. Falei, gente, tem alguma coisa estranha. Tantos profissionais na carreira me colocarem numa escola no centro da cidade. Cheguei lá, gente, uma escola linda. Olha, laboratório de informática 2, escola pública. Biblioteca, laboratório de ciências, laboratório de matemática, quadra, auditório. Eu falei, gente, tem alguma coisa que não está clara. E a colega que estava nessa escola, eu falei, colega, a escola é muito boa, você está saindo por quê? Tem 2 meses que eu infartei. Aí ligou o pisca-alerta. Eu falei, vem cá, e antes de você? Não, antes passaram 8 colegas por aqui. Eu falei, qual foi o colega que ficou mais tempo? Não fui eu. E quanto tempo você ficou? Eu falei, bom, a escola é 22 anos. Então deve ter ficado uns 10, 15, até principalmente para infartar, né? Ela falou comigo, 7 meses. Foi bem. 1.400 alunos, 3 turnos, manhã, tarde e noite. Eu falei, bom, vamos começar. Gente, uma escola de centro é uma escola disputada pelo tráfico de drogas. Porque aquela escola, para o tráfico, era estratégica para distribuir e aliciar, distribuir droga para as demais comunidades e aliciar crianças e adolescentes do município inteiro. Prostituição infantil, alunos armados, e esse foi meu desafio durante 5 anos e meio. E quero dizer a vocês que não foi fácil. Não foi fácil. E aí talvez essa diversidade que a Constituição de 88
nos trouxe a esse abrir a escola para todos, é trazer para dentro de uma escola pessoas que estavam às margens. Isso é maravilhoso, mas isso requer preparo não só das instituições, mas sobretudo dos profissionais. E aí talvez o maior desafio tenha sido essa formação continuada. Que essa formação continuada, ela começa lá na educação infantil, quando somos apresentados pela primeira vez à escola, e uma instituição que nem sempre está preparada para nos receber, e não digo isso como pessoa com deficiência. Todos nós um dia sofremos dentro de uma escola. Eu costumo dizer que a professora falou de intuição. A melhor intuição que nós podemos ter, e o momento mais adequado para alguém ter a intuição acerca do que vai encontrar na escola, são os bebês, quando vão estrear na escola, que choram. Elas sabem que será, elas estão intuindo que será um caminho difícil. Mas um caminho difícil que ele nos oferece um caminho de trabalho, de dificuldade. É um caminho estreito, porque caminhos de portas largas e de caminhada confortável, a gente precisa desconfiar, igual eu não pude desconfiar quando mandaram para a escola de centro, tudo bem equipado. Mas quero dizer a vocês que, e aí, durante a administração, e aí talvez a gente já vá caminhando para o fim desta comunicação, até porque muito foi falado, como a Georgette colocou, mas eu quero dizer que, durante a minha vivência como administrador, consultor de gestão de pessoas, recursos humanos, como alguns queiram chamar, mas eu quero dizer que, durante muito tempo, trabalhei com processo seletivo. E existem duas portas de entrada para a docência, para a prática docente: ou o concurso público, ou o processo seletivo. Então, quer dizer, para ambos nós precisamos nos preparar. E como que nós nos preparamos? Primeiro, fazendo uma boa formação. E uma boa formação, ela só depende de nós, de cada um de nós. Ah, Décio, mas essa instituição é assim, aquela é... Não. É você que vai determinar a qualidade da sua formação. Porque o professor, o curso, ou ele vai te indicar aquilo que você precisa aprender, e ele vai trabalhar com você, ou vai ficar claro para você aquilo que você não aprendeu e que você precisa aprender e correr por fora. E aí, o que me assusta às vezes é que a gente terceiriza a nossa responsabilidade em relação à nossa própria formação. E se você quer ser um profissional competitivo, e eu posso dizer a vocês, quem diz que falta emprego, está falando meia verdade. Pode faltar, às vezes, emprego, mas trabalho nunca falta. E eu vou dizer uma coisa: esta formação, você é o protagonista. Quantos de nós fazemos uma leitura complementar ao longo da nossa formação? Quantos livros você comprou ao longo da sua formação? Quantos livros você buscou na livraria, na biblioteca? Quantos periódicos, quantos artigos você leu até hoje? Não precisa me responder. Até porque eu quero dizer a vocês,
Eu li muito mais depois do Canudo. Eu falei, gente, estou com Canudo, mas está faltando chão. Está faltando base. E sempre vai faltar. Porque, olha, talvez as diretrizes curriculares do curso de formação de pedagogo e das licenciaturas sejam mais diversificados. Se vocês olham, gente, quem pega a resolução mais recente, a número 2, 2015, e observa, gente, vai ter que... O curso de formação tinha que ser quase um seminário, 11 anos. Porque são tantas. Então, quer dizer, são indicativos. Então, nós precisamos assumir isso. Então, quer dizer, para concurso, a gente geralmente... Como que se prepara para um concurso? Eu falo, aí tem colegas que eu falo, está estudando para o concurso? Estou esperando sair o edital para saber o que vai cair. Gente, em 30 dias, 40 dias, você não vai dar conta. Isso é permanente. E outra. E na seleção, lá no Salesiano, como demais escolas particulares, as competências, as habilidades pessoais e profissionais, elas serão mais exigidas. Será numa entrevista, numa conversa, e pode ter certeza que o currículo, aquilo que a gente traz, achando que vai ser o determinante, eu costumo dizer, o papel aceita tudo, gente. Você pode colocar ali, você pode trazer ali, está um profissional formado pela USP, pela PUC, pela UFRJ, mas o que vai determinar é a maneira com que você pensou, planejou e exerce a sua carreira profissional. E para finalizar, eu quero dizer, a formação numa licenciatura é um ponto de partida. A docência é apenas uma das possibilidades, sobretudo para vocês que são pedagogos. Eu tive a oportunidade de, em 2016, oferecer aqui no programa uma disciplina optativa, Pedagogia Empresarial. Foi uma experiência muito interessante. Abriu uma porta para um novo horizonte. E outra oportunidade. Um outro desafio que me assustou, professora Marlúcia, foi quando a professora Bianca me convidou para trabalhar com didática geral para a licenciatura em Química e Física. Eu digo a vocês que eu tremi mais do que os alunos. Porque eu falei, vou chegar lá. Pessoa, porque a discriminação a nós pedagogos começa lá na disciplina pedagógica. Deus, menino, já vi aquelas histórias. Mas foi uma sensação, foi uma experiência maravilhosa. Aprendemos muito junto. Quero dizer a vocês, gente, e uma outra coisa: não existe educação sem pesquisa. Nós não só precisamos estar inseridos na pesquisa, estarmos ligados nos resultados das pesquisas, mas também precisamos formar futuros pesquisadores. E se o mestrado, se o doutorado, às vezes, e até mesmo antes, a metodologia, nos primeiros períodos da graduação, nos parece um terror, foi porque a pesquisa não nos foi apresentada ao longo da formação. Muitas provocações. O padre, inclusive, nos provocou aqui, fazendo uma ponta que aí não tem como, e aí me chamou para briga, me chamou para o jogo, para a conversa.
quando ele falou da inclusão das pessoas com deficiência. E eu quero dizer a vocês o seguinte: nós estamos nesta caminhada desde 88, com a considerada Constituição Cidadã. E provavelmente, quer dizer, muitas barreiras ainda existem, vão existir, e talvez o segredo para a gente abraçar essa diversidade, aprender a construir novas estratégias, seja escutar o nosso aluno, seja ele como for. Escute-o. Escute-o. Ele tem a resposta que você precisa para oferecer um trabalho, para exercer uma docência para todos. Desculpe, muitas coisas poderíamos falar, mas daqui a pouco a gente conversa junto. Muito obrigado. O professor Décio, ele chama a atenção de que a profissão do magistério, a prática do magistério não necessariamente precisa ser exercida somente dentro de um ambiente escolar. É isso? Sim. Ele amplia um pouco essa visão de mercado de trabalho. Ele chama a atenção também para os desafios que a gente vai enfrentar em decorrência desse problema da droga, que está o mal do século, né? Podemos enfrentar a democratização do ensino, quanto isso já está exigindo de nós professores, né? Também a responsabilidade pela autoformação, e que estudar para o concurso é um processo, né? Ninguém se prepara com mês de antecedência, né? A própria formação. Ele chama também a atenção, eu destacaria, para essa questão do espírito investigativo, né? Reflexivo que o professor deve ter. E ele finaliza muito bem, chamando a atenção para a nossa necessidade de ouvir o aluno. Ouvir o aluno, porque ele vai nos dando, muitas vezes, o direcionamento que a gente realmente precisa. Não é isso? Ok. Então eu passaria agora a palavra à professora Miriam. Miriam é vice-diretora do ISEPAM. Foi vice-diretora do ISEPAM. Ela coordena o PIBIT, não é isso? Atualmente na licenciatura de curso de pedagogia. Boa noite a todos, boa noite aos queridos que estão aqui compondo essa mesa. É um prazer estar aqui, porque conversar sobre educação, sobre essa experiência docente, realmente nos instiga, porque é algo, como já foi dito aqui, e a gente não pode deixar de falar, é paixão. Paixão. E a gente, quando faz algo por prazer, você faz e tem sempre algo novo que se apresenta e você deseja realmente vencer os desafios. Só que eu quero iniciar a minha fala falando de um fracasso. Quero contar os meus fracassos, porque a nossa trajetória é feita de momentos assim, momentos de fracasso e momentos de vitórias, não é? Bom quando os fracassos são em menor quantidade, mas eles permeiam toda a nossa trajetória. E o que eu me lembrei enquanto os outros falavam, certa vez, dando aula para uma turma de 4º ano escolar, aquela turma bem trabalhosa, em que algumas crianças, você lida com muita dificuldade diariamente para conter a questão da disciplina, para que você capture a atenção daquele aluno, para que ele se envolva no ensino. Então eu escolhi uma estratégia e neste tempo eu estava concluindo a licenciatura. Quando eu fiz pedagogia, eu já tinha 10 anos de experiência em magistério. Eu já atuava como professora e não escolhi a pedagogia porque eu morria de amores pela pedagogia. Eu corri porque a lei disse que eu tinha 10 anos para ter uma licenciatura. E aí corremos nós para fazer a licenciatura. Pedagogia estava assim, no último ranking
dos meus interesses, não tinha a menor intenção de cursar pedagogia. Por quê? Abrindo aqui um parêntese, a imagem que eu tinha de pedagogo era a pior possível. Era aquele sujeito alienado que propunha coisas mirabolantes que a gente nunca conseguia fazer. E que a gente detestava o momento da reunião, que ele chegava com aquelas ideias que não tinham nada a ver com a realidade que a gente chama, com o chão da sala de aula, né? Com aquilo que a gente vivia, com os conflitos que a gente vivia. E uma outra visão que me passavam, os colegas que trabalhavam na escola naquele período. Eu fiz pedagogia, não alterou nada na minha vida. Eu sou a mesma coisa. Então a imagem que eu tinha do pedagogo e do curso de pedagogia era o pior possível. Para que eu vou fazer isso? Não vai mudar nada na minha vida profissional. Já que eu tenho que ter um diploma, vou pensar em fazer letras, que era uma inclinação que eu tinha. Só que a gente estabelece algumas metas, né? Tinha que ser um curso diurno, não queríamos um curso noturno, já trabalhávamos, filho pequeno, aquela coisa toda. Bem, só tinha pedagogia. Entramos na pedagogia e, graças a Deus, nos descobrimos enquanto licenciandos daquele curso. Agora, voltando à experiência, eu estava concluindo a licenciatura e construindo o meu TCC. O TCC envolvia questões de leitura e escrita, a problemática, a minha turma se tornou o meu campo de pesquisa. E ali eu investigava, porque eu tinha um índice de defasagem etária enorme, aquela turma me chamava muita atenção. Mais do que qualquer outra, e já com 10 anos de magistério. E eu comecei a investigar se, através da poesia, eu poderia trabalhar com aquela turma e obter resultados. E, naquele momento, eu solicitei à direção da escola e à equipe pedagógica da escola que eu pudesse, algumas vezes por semana, liberar o grupo da turma que já estava num nível de aprendizagem mais satisfatório e ficar com de 10 a 12 alunos, tipo meia hora, algumas vezes por semana, para desenvolver um trabalho com eles. E eu estava lendo tanto sobre esse aspecto da leitura, de como o prazer pela leitura, a poesia, ela vai se perdendo ao longo dos anos, porque ela aparece com parlendas, poeminhas, rimas, os versinhos. Quando você está na educação infantil, até a alfabetização você também tem. Primeiro ano, aos poucos ele desaparece. E a poesia, o encanto da leitura pelo prazer, ele só retorna como obrigação novamente quando na disciplina de literatura em português, não é verdade? Então, e aí o que os autores diziam? Que nós vamos matando o prazer pela leitura. E eu estava embevecida por essa teoria toda, pelas considerações dos autores, que nós precisamos estimular o prazer, a leitura pela leitura e não pela atividade. Bem, comecei como estratégia para os problemas disciplinares daquela turma, contar histórias. Sempre gostei muito de contar histórias. E eu transformei a história numa novela. E aí, quando estava no auge, eu parava e dizia cenas dos próximos capítulos. Amanhã a gente continua em algum momento da aula. E eu escolhi aquele momento em que a coisa estava mais quente. Enfim, terminei aquela atividade com aquele grupo de alunos. Que um professor que se preza tem que aplicar uma atividade ao final de algo assim tão extraordinário. Contei aquela história, a turma amou a história, agora eu chego com a atividade escrita para que eles desenvolvessem. Me senti o máximo, né? Porque desenvolvi uma atividade e obtive um bom resultado. Perfeito. Quando daí a uns 20 dias, chego eu à turma com um novo livro de literatura, lembro até hoje, Bolsa Amarela era o título daquele livro. Quando eu abro o livro para começar, aquele aluno dos terríveis diz: não deixem ela ler mais nada. Que choque! Não deixem ela ler mais nada. O que significava aquilo? Eu falei: para aí, por que você disse isso? Porque ele me parou. Porque ela vai mandar a gente fazer alguma coisa depois. Gente, quando ele me disse isso,
meu chão se abriu, a vontade era me esconder, porque toda aquela leitura, todo aquele embasamento teórico, todo o meu mergulhar sobre a questão do prazer de despertar no meu aluno, eu tinha deixado lá atrás como teoria distante da minha realidade, distante da minha vivência. E aquele aluno sacudiu a minha estrutura. E eu olhei para eles e disse: olha, você está certo. Eu prometo a você que nunca mais eu vou fazer isso. A partir de hoje, quando eu abrir um livro de história diante de vocês, é pelo prazer da história. Não significa que eu vou jogar fora as outras coisas que nós precisamos fazer. Mas aquele momento foi um momento de lição para mim. E eu já tinha 10 anos de magistério. E aí, a palavra que a gente tem dito aqui, a profissão docente, ela se constrói. Se constrói nesses confrontos que nós temos com o aluno, com o meu par, seja aquele da minha área de matemática, de língua portuguesa, de ciências, de história, o pedagogo, seja o orientador educacional, o diretor, o pai do aluno, aquelas pessoas que compõem esta comunidade que se constitui a escola, né? Que é um mundo, e a gente ali tem essas vivências. E eu quero compartilhar também como se deu o meu processo de entrada nesse campo docente. Eu não queria ser professora mais. Eu gostei de fazer o curso de formação de professores, fiz o concurso, porque fui encaminhada para isso. Achava que eu tinha muito jeito, só que eu já trabalhava em outra coisa. Eu trabalhava num banco, quando eu fui chamada no concurso. Também tenho 30 anos de magistério completos esse ano. E eu disse, não vou mais não tenho mais interesse nisso. E aí começaram, aí, você vai jogar fora? Você vai jogar fora a oportunidade? Só você da família que passou. Todo mundo que tentou, ninguém passou. Você vai jogar fora? Olha só que trabalho estável que você tem pela frente. Por que você não vai? E assim, como algumas falas aqui, nem sempre nós entramos porque de fato temos consciência daquilo que queremos. É uma opção que se apresenta diante de nós, mas que ela pode, ao longo do caminho, se estabelecer como uma árvore frondosa. Ela pode ser uma pequena semente no início, mas eu posso, no caminhar, não matá-la, mas cultivá-la, regá-la, colocar adubo, e isso vai fazer diferença. Quando eu iniciei numa escola em que todos iniciaram junto comigo. Ninguém tinha experiência nenhuma. Foram 6 anos, abrimos um CIEP. Todos naquela escola estavam recém-chamados daquele concurso que eu também havia participado. Bom, por um âmbito, sim, ok, bom, estamos juntos, todos de mãos dadas, porque queremos desenvolver um bom trabalho. Mas por outro lado, que dificuldade, no momento em que você não sabe o que fazer, não tem ninguém para te dizer, olha, nós já fizemos assim e deu certo. Olha, vamos sentar aqui e planejar isso, porque a gente já usou a estratégia tal. Vamos pensar assim, porque nós temos algo anterior que já nos sinaliza como agir nas situações. Isso gerava tanta insegurança, tanta incerteza, porque éramos todos inexperientes. Não sei, no âmbito da Secretaria de Educação, né, abrir uma instituição assim, com todos recém-chamados no concurso, se eles pensaram nisso naquele momento. Enfim, foram 6 anos naquela experiência. Depois eu fui parar numa outra escola no interior. Naquela escola, foi um momento apenas de passagem. Os 6 anos que eu construí naquele CIEP, eles não têm uma marca na minha vida de crescimento profissional. É impressionante isso. Eu trabalhei, eu me envolvi, eu me preocupei em dar o melhor para aqueles alunos.
Mas eu não senti que houve, de fato, um crescimento profissional. E aí eu vou para uma outra instituição, com outro perfil completamente diferente, no interior do município de Campos, o CIEP, lá em Guarulhos, não de difícil acesso, e eu fico ali por um tempo. Ao final daquele ano, iniciando o próximo, surge a possibilidade de ir provisoriamente para o Instituto de Educação Professoral no Munati, o ISEPAR. E vou eu para aquela escola. E aí eu posso dizer a vocês que houve um divisor de águas na minha vida profissional. Não falo isso porque eu hoje componho o quadro de professores efetivos daquela instituição, mas porque, de fato, testemunhar isso é mostrar a vocês o que uma instituição organizada pedagogicamente faz, produz, acrescenta na vida de um profissional. A impressão que eu tenho é que eu passei a existir profissionalmente a partir de 1994. Fazem 23 anos que eu estou lá. E entrei nas turmas de primeira série, agora o segundo ano escolar, como aquele que chega, que você recebe aquela turma mais difícil, sempre, né? O professor novo pega aquela sobra, aquela turma mais cheia, os mais velhos. Mas eu encontrei uma coisa ali. Havia uma equipe. Ninguém trabalhava sozinho. Não havia individualidade no sentido negativo disso. Um professor que pensa sozinho, que elabora sozinho, que executa sozinho. Não. Nós éramos um grupo. Havia uma coordenação pedagógica, como existe até hoje, uma coordenação pedagógica que sentava conosco semanalmente, que propunha, que nos ouvia, que discutia os nossos problemas. Então havia uma escuta sensível à minha expectativa e à minha inquietação. E o que eles também esperavam de mim. A troca de experiências com as demais colegas era para mim um aprendizado, e eu particularmente tenho muito isso em mim, que é observar tudo ao meu redor, ouvir quem está ao meu redor, ouvir todos, observar as atitudes, observar o que deu certo, o que deu errado, perceber, aprender com o outro o tempo todo. Eu brinco que eu tenho assim vários parabólicos, sempre atenta a tudo que está acontecendo ao meu redor. E isso me ensinou profundamente. Nunca me imaginei fora daquelas turmas dos anos iniciais. Brigava por isso. Nós brigávamos por isso na licenciatura. Por que as pessoas vão para a licenciatura, se preparam e deixam a escola básica, deixam os anos iniciais e vão trabalhar agora nas faculdades e deixam justamente a base que precisa dessa formação? E o que ocorre comigo quando eu termino a faculdade, a direção da escola, a época, me obriga a pegar a coordenação pedagógica da escola. E aí meu discurso cai por terra, porque de repente eu estou deixando as turmas que eu brigava por elas e agora eu vou assumir a pedagogia, né, como pedagoga naquela instituição. Que experiência extraordinária me descobrir professor pedagoga. Aqui hoje a gente está falando muito da questão do ser professor. Mas e se... Pensem só, se você for aprovado num concurso, você é pedagogo, e você for direto ser pedagogo da escola, você não passar pelas classes da escola básica, você assumir como pedagogo da escola, e os outros das outras licenciaturas assumirem como professores, como é essa vivência? E aí eu quero retomar uma fala que todos já disseram até aqui: identidade. Só que eu quero trazer um viés dessa questão da identidade. Quando eu assumi a coordenação do estágio, quando a Ângela foi a nossa diretora, que também nos puxou assim para assumir a coordenação, a gente iniciou toda a elaboração do projeto de estágio da licenciatura em pedagogia. Um ponto que para nós era e é muito forte. Quando eu me torno professor de uma instituição, eu não respondo apenas como Miriam, identidade tal, CPF tal, moradora no endereço tal, estado civil tal. Não. Eu sou professora do ISEPAR.
o que eu faço ou deixo de fazer implica a quem eu represento. Quando eu saio da UENF e faço estágio no ISEPAM, eu estou representando a UENF. Quando eu saio do ISEPAM e vou fazer estágio em tal lugar, eu estou levando comigo a instituição que eu represento. E quando eu me torno professor numa instituição, eu sou parte dela. E o que eu faço ou deixo de fazer enquanto profissional vai elevar ou não a imagem daquela instituição. Eu posso ter 10, 100 professores excelentes, mas se eu tenho 2 que mancham a imagem daquela instituição, é sobre esses que todos vão comentar. O ISEPAM é assim, o IFE é assim. Impressionante, porque nós valorizamos os aspectos negativos. A mídia vive disso, de trazer à tona aquilo que é negativo, e nós supervalorizamos isso. Então, essa questão da identidade, ela é um ponto muito importante, ela é parte, é a minha construção enquanto profissional, mas ela também é quem eu represento, quem eu sou enquanto parte daquela instituição. E a questão do pertencimento, que é um outro aspecto que eu gostaria também de ressaltar. Quando eu entro, quando eu me torno parte, seja eu um professor efetivo, concursado, e que imagino que ficarei naquela instituição, como foi mencionado aqui no exemplo anterior, ficou por 5 anos naquela escola, alguém ficou por 7 meses, outro por 8 anos, 2 anos, o que seja. Mas enquanto eu estou, eu preciso estar de fato. Aquele lugar não pode ser um lugar de passagem. Eu tenho que me comprometer com a escola. Eu tenho que me comprometer com os meus alunos. Eu tenho que me comprometer com a filosofia daquela escola. E eu também preciso entender qual é a identidade da escola, não é? Através dessa filosofia, desse projeto pedagógico, desse regimento, e ouvindo as pessoas, conhecendo quem são aquelas pessoas, e em particular a nossa realidade. Uma escola, o instituto é formador de professores. E como você lidar com professores que chegam a uma instituição e que olham para ela simplesmente como meu lugar de trabalho. Eu não sou parte dela, eu não me identifico com ela, eu não luto por ela, eu não brigo por ela. Eu recebo as coisas que vêm sobre ela e não me levanto contra. Eu não defendo aquela instituição. Esse é um ponto que hoje nós temos vivido de maneira muito crítica no ambiente escolar. Aqueles que chegam, poucos têm este sentido de pertencimento. Alguns, e isso não está atrelado ao fato de você ser um professor efetivo ou de contrato temporário. Porque nós temos efetivos que se comprometem zero. E temos aqueles temporários que nós usamos muito a expressão, vestem a camisa. E isso faz toda a diferença. Esse é um ponto que nós, enquanto futuros professores, precisamos pensar. No momento que eu adentro aquele espaço, eu sou parte dele, não significa me amoldar, me anular, deixar de ter a minha identidade, mas me tornar parte daquele corpo. Obrigada. Eu destacaria na fala da professora Miriam a questão de que a profissão docente se constrói no confronto e a importância da flexibilidade. Como ela soube usar, trabalhar bem a questão daquele aluno que é desafiador, né? E que o saber é construído coletivamente e a importância da equipe, né? A questão também da identidade profissional, que ela está relacionada à identidade do pertencimento a uma instituição, né? E que a gente também tem que estar de fato, né? Onde a gente está. Ok. Eu agora passaria a palavra à professora Ângela, né? A professora Ângela foi
esse encontro, eu devo, já disse isso no início, eu devo muito à professora Ângela por ele estar ocorrendo, ela me ajudou bastante e ela já foi diretora do ISEPAM durante 3 mandatos, né, Ângela? E atualmente ela é coordenadora da Secretaria Institucional Acadêmica numa parceria UENF-FATEC. Ela está trabalhando aqui dentro da UENF, bem próximo de nós. Né? Boa noite. Eu acho que é difícil chegar até esse momento com a cabeça ainda funcionando bem, né? Vocês já devem estar cansados depois de um dia inteiro, mas eu vou ser bem breve. Eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu ao longo dessa trajetória nossa é manter a paixão que a gente tem pela educação. Eu acho que isso nenhuma de nós nega e eu acho que a gente enaltece isso. A tal ponto que a família da gente acha o seguinte, educação é a família. Nós somos os agregados, né? E meu marido disse assim, não sei o que é isso, que prazer é esse que vocês têm? Como é que pode? Todo momento que vocês se encontram, vocês não falam de outra coisa a não ser de educação. E na minha casa, meu marido costuma dizer assim, eu não sei o que foi que você fez, porque os seus filhos todos não falam outra coisa, não têm prazer por outra coisa. Meu filho é advogado, mas o que ele quer ser é professor. Minha filha já fez a graduação em letras e terminou o doutorado agora. Então, ambos também estão nessa seara. E aí, ao longo desse período que nós estamos aqui, ouvindo cada um, eu já desconstruí tudo que eu pensei em dizer, porque também já foram dizendo. Mas uma coisa que a gente precisa retomar é a ideia que tivemos sobre esse momento, né? Os desafios que temos, que são profissionais e são institucionais, né? Os desafios que a gente terá como profissional e que profissional é esse que queremos ser, que podemos ser, que bom profissional será esse, como é que nós vamos medir e definir quem é o bom profissional e o institucional. Nós passamos ao longo da história brasileira por diferentes décadas estruturadas dentro de uma expectativa, dentro de uma ilusão, porque começamos lá na década de 50, de 40, quando o Instituto de Educação foi construído em 46, e eu não sei se muitos aqui conhecem essa instituição, um prédio neoclássico, lindíssimo, que fica na 28 de março, e naquele momento construiu-se o Instituto de Educação para ser um grupo escolar. Imagina qual era o significado de construir numa cidade como Campos, interior do estado do Rio, uma instituição como aquela para ser uma escola, né? Aonde a cidade terminava, aonde os canaviais existiam, aonde o trem não ia. Passava uma linha de trem nessa cidade aqui e percorria todos os caminhos. Eu tive a oportunidade de entrevistar um senhor de 80 e poucos anos hoje e que estudou no ISEPAM quando tinha 10 anos. E ele se lembra e os olhos se enchem d'água quando ele se reporta as experiências que ele teve dentro do ISEPAM ao aprender música, um boi mugindo na janela. Extremamente interessante. O que representou uma escola dessa dentro de uma cidade como Campos, interior do Rio. Numa escola anisiana, né, ligada a toda a perspectiva de Anísio Teixeira, de desenvolver esse trabalho. E aí a gente se pergunta, passamos por essa década,
Depois a década de 70, com toda a influência do golpe de 64, com toda a questão que a gente vivenciava de aprender a desenvolver os objetivos do conteúdo, e que a gente tinha que definir os objetivos gerais e os específicos, e vocês vão levantar e pensar no que eu estou falando. Depois da década de 80, quando os PCNs foram desenvolvidos, cópia da Espanha, né? O Brasil foi apenas aquele que copiou, inclusive com os cadernos com a mesma cor. Então eu discuto isso com relação à objetividade desses PCNs atendendo as nossas regiões brasileiras, né, que eram extremamente diferentes da Espanha. Os PCNs que trouxeram para a gente essa perspectiva do currículo, década de 80 mais ou menos, começou em 98, por aí. Depois a década de 90, passando rapidamente, né, esse filme na cabeça da gente. Década de 90, quando o foco foi para a gestão, né? Matriz organizacional, como organizar uma instituição, como definir esses parâmetros de organização. E o professor foi vivenciando cada década dessa, né? Foi experimentando, porque o cientista é aquele que observa, que experimenta e que tenta, a partir da observação e da experimentação, obter um resultado. E como cientistas que somos, a gente continuou vivenciando cada tempo desse. E aí a gente teve a ilusão de que as estratégias, os currículos, a matriz organizacional pudéssemos resolver todos os problemas da educação. Foram ilusões, porque a gente depois foi observando que os problemas da educação não poderiam ser resolvidos apenas com essas estratégias, essa definição, essa arrumação dos currículos e a matriz organizacional. Fomos então acrescentando as responsabilidades do professor, tudo isso, né? Nós fomos agregando. Inicialmente, lá na década de 40, 50, o homem dizia: eu sou marido de uma professora. Havia esse imaginário, né, de que a professora era aquela contribuição para a sociedade, né, fazia parte desse imaginário social, os anos dourados. E agora nós estamos, pelo menos na última década toda, versando entre o academicismo e o empirismo, trazendo para a nossa reflexão o retorno de um valor agregado na figura do professor, né? Porque a gente já perdeu a ilusão em desenvolver o currículo perfeito, em conseguir a estratégia perfeita, em ter a organização perfeita, e nós estamos retomando ao professor. Esse professor que precisa ser polivalente, que precisa entender um pouco de tudo, mas muito da didática, muito da eficácia em sala de aula. Ele precisa incutir no teu aluno paixão, sensibilidade, prazer no que a gente faz, porque só assim é que nós vamos construir essa identidade. A identidade não é só a competência técnica, não é só a responsabilidade social que a gente tem quando trabalhamos numa instituição que é pública, que é para a classe trabalhadora, que precisamos ter essa dimensão social. Não é só quando a gente está aqui ouvindo este aluno, como muitos disseram, precisamos fazer isso. Mais do que ouvir o aluno é ouvir os pais do aluno também, porque há uma expectativa desse pai, dessa mãe, com relação àquilo que o filho vai conseguir adquirir dentro daquela escola, daquela instituição. Há sempre se imagina que aquele menino vai ter muitas vezes a oportunidade que eles pais não tiveram de desenvolver
uma carreira. Agora, fundamental é a gente pisar no chão da escola. É impossível aprender que não seja fazendo. Toda teoria pode vir abaixo quando a gente não está de peito aberto para pisar no chão da escola, para ter emoção ao pisar no chão da escola, para colocar o coração em muitas decisões, porque muitas vezes a gente decide no calor do problema. Você tem que resolver. Você não sabe como, mas você precisa resolver. E você vai resolver. Numa partilha com o seu colega, com uma conversa com o seu aluno, com o orientador educacional da instituição, com o supervisor, porque ali formamos um coletivo. Formamos um grupo que pensa a educação e pensa para além de nós como profissional e além daquilo que estamos propondo fazer com o nosso aluno. Então, esta dimensão de pisar no chão da escola, de estar ali presente, de trazer o coração e a emoção, agregando a racionalidade, a razão. Porque não dá para não conhecer os conteúdos, como a professora Márcia falou. Não dá para ser mais ou menos. Ou você domina, ou você tem a competência técnica dentro daquele conteúdo do que você pretende trabalhar com o teu aluno, ou de nada vai valer todo esse trabalho. Então, a razão do conteúdo, da estrutura que você pretende trabalhar com o teu aluno, essa razão que te traz quando você domina o conteúdo e a discussão que você trava com o outro, com o seu colega, com o grupo, te faz perceber qual é esta identidade. Como você constrói essa forma de se ver dentro da instituição. E aí, a gente faz um paralelo. Que gestor precisamos ter para que vocês possam ser recebidos dentro de uma instituição tendo essa dimensão de que é preciso assumir a escola, que é preciso vestir a camisa da escola. Que gestor vai ser esse que vai trazer para este que está chegando a história daquela instituição, o que representa aquela instituição, como que se desenvolve as atividades naquela instituição, como se dialoga para se trazer um projeto político pedagógico que envolva essas pessoas. Porque se as pessoas não se sentirem co-partícipe, não se sentirem como se pertencesse àquele lugar, àquele espaço, elas não se comprometem com aquele lugar. Elas não dão a alma para conseguir atingir um objetivo. E se não atingirmos o objetivo, quem sofre é o nosso aluno. É aquele que acreditou em nós e está ali naquele espaço. Porque há uma opção, né? As pessoas optam por estar numa escola e não em outra. Então, quando aquele cidadão, aquela mãe, aquele pai opta por deixar o menino, matricular o menino naquela unidade, naquela instituição, não está fazendo opção. E há um valor agregado a isso, né? Há uma responsabilidade nossa diante disso. Então, esse gestor precisa ter essa visão de que é necessário termos estratégias, é necessário ter essa dimensão pedagógica do conteúdo, é necessário ajustar os currículos, é necessário ter uma matriz organizacional, é preciso ter documentos, registros, precisamos ter regimentos, mas nós precisamos estar envolvidos com essa produção.
ao estarmos desvinculados desta produção, nós não estaremos nos legitimando como indivíduos que estão ali formando uma identidade profissional. Como? Se a gente não está envolvido com o resultado, o trabalho, o fruto do que a gente faz. Fica extremamente difícil. Então, vinculado a essa ideia dos desafios, eu acho que é um desafio termos um gestor que atenda a essa intencionalidade do trabalho pedagógico. Esse gestor precisa estar junto com esse professor, um supervisor, um orientador educacional. Precisa ser uma equipe. A discussão precisa ser travada no espaço do trabalho, no lugar onde estamos desenvolvendo esse trabalho. E a expectativa que nós podemos atender ou não vai ser a nossa expectativa como profissional, vai ser de vocês quando estiverem iniciando, vai ser do pai do aluno, vai ser do nosso aluno. Não tem como fugir, né? Nós estamos assumindo responsabilidades. Agora, eu gostaria muito de perguntar para vocês o que influencia de maneira marcante, para usar a palavra, o que influencia de maneira marcante? É o estágio que vocês fazem? É, por exemplo, o professor da educação básica da escola que vocês estagiaram? Ou é o professor daqui da academia? Ou é a possibilidade que vocês já tiveram ou não desenvolver um trabalho de pesquisa onde vocês são observadores, pesquisadores? Eu deixo essa pergunta, não sei se para hoje, mas para algum momento. Então, a professora Ângela, ela focaliza que nós precisamos estar, no sentido, parte da instituição, para que realmente a gente possa se assumir, né, profissionalmente.